Aleluia, glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja agora entrando no seu lar, na sua casa, aonde quer que você esteja assistindo, participando desse culto conosco online. Que a mão de Deus, a boa mão de Deus esteja abundantemente sobre a sua vida. Eu acredito de todo o meu coração que as muralhas serão derrubadas da sua vida em nome de Jesus. Então deixa eu dar o recado de Deus para o seu coração. Pegue a sua Bíblia e abra comigo em Josué capítulo de número 7. Eu vou ser bem específico e tentar ser o mais claro possível, para que você possa entender a voz de Deus aqui nessa noite. Capítulo 7 do livro de Josué. Estratégias, estamos discutindo estratégias que derrubam muralhas e estratégias que mantêm muralhas na vida da gente. Capítulo 7 do livro de Josué diz assim: mas os filhos de Israel foram infiéis. Vou repetir: mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas. Porque Acã, filho de Carmim, filho de Zebedi, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Vamos ver por que espera um pouquinho. Vamos ver por que aquilo que eles fizeram, que eles foram infiéis, por que foram infiéis? Capítulo 6, verso 18, explica para a gente por que eles foram infiéis. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de os terem condenado, vocês as tornem para si. Neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Preste atenção: depois de os terem condenado, vocês os tomem para si. Deus estava dizendo, depois de vocês terem tomado a cidade e terem condenado a cidade, e eu estou dizendo que todos os objetos, Deus estava dizendo que todos os objetos da cidade deveriam ser queimados. Deus está dizendo, se vocês não tiverem cuidado e pegar um desses objetos condenados, vocês vão fazer de si mesmo tão condenados quanto eles, e vão trazer, vai fazer o arraial, vocês vão fazer a casa, a empresa se tornar maldita, e vocês vão trazer confusão para o meio de vocês. Vocês vão atrair o espírito de confusão. Quais eram essas coisas que deveriam ser preservadas, ou não podiam ser tocadas? Verso 19: porém toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o tesouro do Senhor. Amém? Olha para mim fazendo favor. Então Deus aqui, ele fala de duas coisas importantes para Josué. Deus estava dizendo, quando as muralhas caírem, vocês, tudo dentro da cidade será condenado, será considerado amaldiçoado. Dá para entender? É bem simples. Deus está dizendo, vocês vão encontrar muita coisa dentro da cidade, Josué. Quando as muralhas caírem, vocês vão encontrar muita coisa dentro da cidade. Vocês vão encontrar objetos de toda espécie. E Deus estava dizendo, olha, esses objetos são consagrados a demônios, porque esse povo é um povo pagão, é um povo que adquiriu esses objetos por meio da maldade, por meio de coisa feia, de coisa imunda. Então Deus disse, eu não quero nada e nem quero que vocês tenham nada do inimigo com vocês. O que é do inimigo, Josué, vocês devem queimar, vocês devem destruir totalmente, não carreguem nada com você. Irmãos, o que Deus estava dizendo é que tudo aquilo que eles haviam conquistado, que aquela cidade havia conquistado por meio do ilícito, entendeu? Por meio de jogada errada, tudo que eles tinham conquistado por meio da maldade, tudo que eles tinham conquistado por meios fraudulentos, por meio de maldição, de roubo, de violência, tudo aquilo, todos os objetos que estavam dentro da cidade, sejam roupa ou móveis, deveriam ser queimados, porque aquilo era do inimigo e Israel não precisava carregar nada do inimigo. Aqui eu deixo um recado para você.
tudo que você conseguiu por meio de maldição, de prostituição, tráfico de droga, aquela roubalheira, só vai trazer desgosto para você, só vai trazer confusão para você. Objetos que você usou na feitiçaria, na bruxaria, na idolatria, ou para enganar, ou para mentir, ou para matar, ou para trair. Talvez você carregue coisas que você usou para trair, roupas que você usou para trair, para enganar, para mentir. Deus está dizendo, pegue isso tudo e queime. Isso, o inimigo é que usou isso. Deus não vai usar isso, porque o inimigo usou. Deus disse, queime, tire da sua casa, porque se você manter esse objeto que o inimigo usou na sua casa, você vai atrair para a sua casa espírito de confusão. Olha, não são poucas as casas que vivem com espírito de confusão. Estou mentindo? Talvez a sua casa está vivendo com espírito de confusão, porque você ainda está carregando coisas do passado. Então, Deus está dizendo que qualquer coisa que você tiver na sua casa e que fora do inimigo, vai trazer confusão. Não são poucas as pessoas que não conseguem ser felizes, porque querem mesclar o passado com o presente. Querem continuar misturando o santo com o profano, o limpo com o sujo. Não dá, vai trazer espírito de confusão para a tua vida, como Deus disse que iria trazer para Israel. Então Deus disse, olha, os objetos vocês queimem, e se encontrarem ouro e prata, esse ouro e a prata traga para o tesouro da casa de Deus, porque o ouro e a prata representam o dízimo e a oferta que pertence a Deus, não é do diabo. Deus disse, meu é o ouro, minha é a prata. A mim me pertence, livro de Ageu, Deus fala isso em Ageu capítulo 2, meu é o ouro, minha é a prata. Então o ouro e a prata deveriam voltar para o tesouro da casa de Deus. Aí agora vamos lá para o capítulo 7, mesmo Deus tendo avisado tudo isso, mesmo Deus tendo falado com Josué que não era para ele fazer e nem deixar os soldados fazerem, porque senão ia trazer uma confusão, o capítulo 7 começa assim, mas os filhos de Israel foram infiéis em relação àquelas coisas condenadas que Deus havia dito. Porque Acã, filho de Carmim, o que ele fez? Ele tomou para si uma parte das coisas condenadas, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. O que esse cara pegou? Verso 2. Vamos pular lá para o verso 10, para a gente entender o que ele pegou. Então o Senhor disse a Josué, levanta-se, por que você está assim prostrado sobre o seu rosto? Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas. Eles furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Verso 12. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos e viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Porque Israel está condenado à destruição. Vou ler de novo. Porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês. Tem um se. Israel está condenado à destruição. Eu não vou ficar mais com vocês. Tem um se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Você tem que tirar o que é roubado da sua vida. Verso 13. Levanta-te e santifica o povo, santifique-se para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a coisa condenada no meio de vocês, ó Israel, vocês não poderão resistir os seus inimigos, enquanto não eliminares do meio de vocês as coisas condenadas. Então Deus ele foi deixando cada vez mais claro. Josué ficou chorando, né? Porque Josué foi enfrentar a batalha de Ai. O versículo 3 diz que o inimigo era menor e Israel era maior. Mas mesmo o inimigo sendo menor e Israel sendo maior, Israel perdeu a batalha. Quando a gente carrega, presta atenção, quando a gente carrega um espírito de maldição, de confusão com a gente, mesmo você sendo maior e mais forte, você luta contra o inimigo mais fraco, o mais fraco vence o mais forte. Quando
quando a pessoa está com uma coisa roubada, condenada na vida dela, carregando aquele objeto, carregando aquela maldição, ele enfrenta inimigos infinitamente menor que ele e perde. Aí Deus falou com Josué: não chora, Josué, não chora, porque vocês quebraram a minha aliança. Quebrar a aliança de Deus é morte, vai dar ruim, vai ter problema pessoal. Deus disse para Josué: vocês quebraram a aliança e Israel está marcado para destruição, está condenado para ser destruído. Deus disse: Israel vai ser completamente destruído e eu não estarei mais com Israel, eu não vou andar com Israel. Aí Deus diz: eu não vou enquanto vocês não tirarem do meio de vós as coisas condenadas. Querido, tira da sua vida a coisa condenada, porque senão Deus está dizendo: você está marcado para destruição e eu não serei com você. Dá para pegar aí? Dá para entender o que Deus está dizendo? Por exemplo, o santo dízimo é de Deus. A Bíblia diz que quem pega o dízimo roubou a Deus. Como é que Deus vai voltar a ser com você se você está carregando uma coisa roubada, que é o dízimo? Pastor, como é que Deus vai ser com você? E dízimo, pessoal, deixa eu te explicar uma coisa. Pode ser 10 centavos. Se é de Deus, é do tesouro da casa do Senhor, tem que ficar lá. Não é com você. Deus está dizendo: você está condenado à destruição, e eu não serei com você enquanto você não devolver aquilo que é roubado. É muito sério os princípios de Deus para nos dar vitória. Deus é conosco para nos dar vitória. Olha, a Bíblia diz que lá em Efésios capítulo 6, verso 12, dá para a gente ler? Olha o que a Bíblia diz. Quando a gente for para a guerra, olha o que a gente tem que fazer. Efésios 6:10, né? 6:10. Quanto ao mais, olha só, quando você for para a guerra, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Deus disse: toma a minha completa armadura. Eu ainda vou continuar lendo. Toma a sua completa armadura, para que você vença a batalha do dia mau, e havendo feito tudo, permaneça inabalável. Então Deus está dizendo: o soldado vai para a guerra, tem que pegar a armadura completa. Por isso, peguem toda a armadura de Deus. O próximo versículo, 14. Portanto, fiquem firmes, cingidos-se com a verdade. Muda a tradução só para a gente ler na tradução mais original. 14. Estai, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade. A primeira peça da armadura que Deus mandou que o soldado pegasse ao ir para a guerra é a verdade. Essa peça, presta bem atenção, era uma peça que era usada, não era na armadura de cima, porque eles usavam uma armadura quase que metálica, né, por cima aqui, o soldado. Essa primeira peça era uma peça que eles usavam logo em cima do corpo mesmo, da túnica, porque a espada não ficava aqui em cima da armadura, o cinturão é onde ele colocava a espada. Então, ele antes dele colocar as outras peças da armadura, enquanto ele estava só de túnica, é uma peça íntima, ele tinha que colocar um cinto da verdade apertando a sua cintura, o cinturão da verdade, porque era para dar a ele firmeza. É como uma cinta que a mulher usa, como uma, eu não sei o nome dessas coisas, que ficam bem próximo ao corpo. Não o cinturão da verdade não ia por cima de tudo, não, porque eles não usavam cinto aqui em cima da armadura. Esse cinto ficava bem perto do corpo, era uma peça íntima, cinturão da verdade. O que Deus estava dizendo? Quando o soldado for para a guerra, a primeira coisa que ele tem que ter é verdade. Porque se ele estiver na hipocrisia, se ele estiver na mentira, se ele estiver no engano,
Se ele tiver com trevas na vida dele, ele não vai ficar de pé diante do inimigo. Compreendeu o que eu estou tentando dizer? Que o Espírito Santo está tentando dizer: qualquer área de mentira na sua vida é a área que o inimigo, o demônio, domina. Tem mentira, o demônio domina essa área. Tem roubo, tem engano. Algumas traduções, alguns historiadores dizem que essa verdade, esse cinto da verdade, fala da palavra de Deus, que é verdade. Outros dizem que esse cinto da verdade fala do comportamento da gente, que precisa ser na verdade. Mas uma coisa não vive sem a outra. Tanto a palavra de Deus é a verdade, e o meu comportamento precisa ser verdadeiro. Irmãos, se eu cair na besteira, se você cair na besteira de ir para a batalha contra a enfermidade, contra o coronavírus, sem ter a verdade cingindo os seus lombos, te dando resistência, te fazendo ficar firme, te fazendo ficar ereto, você vai perder. Se você for para a batalha com a hipocrisia, com engano, carregando mentirinha ou mentirona, engano pequeno ou engano grande, você vai perder a batalha. Você está entendendo o que eu estou tentando lhe explicar? O que o Espírito Santo está tentando lhe dizer? Revestido, Deus diz: olha, pegue a armadura, porque se você for para a batalha com a armadura de Deus, você vai vencer. Você vai vencer no dia mau e vai ser inabalável. Mas pegue a verdade, a primeira peça. A verdade, onde ela fica? No íntimo. Era o cinturão da verdade ninguém via, porque ele ficava debaixo da armadura, da couraça, de tudo. Ele ficava, era um cinto íntimo que prendia a cintura do camarada, deixava ele firme. É o que Deus está dizendo, que não tem nada melhor do que deitar na cama em paz. Não tem nada melhor do que vir para a igreja em paz, sabendo que não tem áreas escusas na vida da gente, escuras, áreas em que o diabo controla, áreas de engano, de mentira, de trapaça, de hipocrisia. Não tem áreas de roubo na vida da gente. Que o Espírito Santo te revista com a verdade, que os seus lombos sejam revestidos com a verdade, porque quando a verdade está na gente é fácil a gente tomar um açaí. Você toma um açaí tranquilo, não é verdade? Você senta na praça e o vento bate e você está tranquilo, porque a verdade, você está firmado por ela. Estejam firmes, usando o cinturão da verdade. Soldado, quando vai para a guerra, não pode ter mentira na vida. É isso que Deus está dizendo. Israel pecou. Israel foi para a guerra contra Ai, que era o inimigo menor, mas a mentira estava com Israel. Eles estavam com engano, porque um dos filhos de Israel, um soldado chamado Acã, ele havia pegado o que Deus falou que não era para pegar. Ele roubou e mentiu e escondeu. Deus disse: Israel roubou, mentiu e escondeu. É por isso que o espírito de confusão entrou no vosso meio, disse Deus a Josué. E vocês não poderão resistir ao inimigo, porque vocês foram para a guerra, mas não estão na verdade. Elimine, olha o que Deus diz: devolva a coisa roubada. Amigo, traz seu dízimo, põe no altar. Traz a oferta prometida, põe no altar. Não vai para a guerra carregando mentira, porque você vai perder. Eu vou perder, nós vamos perder, a igreja vai perder. Jesus disse: quando vocês forem para a guerra, tomem antes de entrar na guerra a completa armadura e coloque o cinto da verdade. Mas talvez as pessoas dizem assim: eu mexi na coisa consagrada, mas Deus sabe por quê. Olha, Deus não permite nem em tempo de paz, nem em tempo de guerra, que você mexa naquilo que é dele. Isaías 42:8 diz assim, põe para mim: eu sou o Senhor, este é o meu nome. Pastor, qual que é o nome de Deus? Senhor. Alguém fez uma pergunta para uma pessoa que responde essas caixinhas de pergunta aí por aí na internet: como eu devo chamar a Deus? Aí ele falou: chama Deus do jeito que você quiser, chama de você, chama de jeito que você quiser. Enganoso é o coração do homem, né? Olha o que Deus diz: não me chame de qualquer jeito, eu sou o Senhor, este é o meu nome. Aí ele diz:
o que é meu, a outro eu não darei, pois a minha glória a outro não darei. Olha o que Deus está dizendo. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Deus está dizendo, e o que é meu, eu não dou para outro. Não adianta tentar pegar o que é de Deus e explicar, e tentar explicar. Por exemplo, olha só, a Bíblia diz no livro de Gênesis, que Deus coloca o homem no jardim do Éden. Olha o ambiente que o homem está. Qual é o ambiente que o homem está? Jardim do Éden, ambiente de paz, prosperidade, tranquilidade. Qual era o problema que Adão tinha no jardim do Éden? Nenhum. Lá não tinha enfermidade, lá não tinha desemprego, lá não tinha vizinho enchendo o saco, não tinha doença, lá não tinha nada. O jardim era o lugar perfeito, o jardim era o paraíso, é a vida que todo mundo quer. Mas Deus disse para Adão assim, 2,16. Olha como é que Deus não divide o que é dele. 2,16, Gênesis. E ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo, de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela, ela é minha, Deus está dizendo, ela é minha, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Olha o que Deus está dizendo, você está no jardim, está tudo bem, mas o que é meu e o que é seu é seu. Deus está dizendo, você pode comer de tudo, sua vida está boa, não está? Mas o que é meu eu não divido com você, o que é meu você não toca. Aí no capítulo 3 de Gênesis, a serpente, você conhece a história, vai tentar Eva, e ela tenta Eva a pegar aquilo que é de Deus. Quando Eva pega aquilo que é de Deus, imediatamente acontece o que aconteceu com Josué e o exército. Deus não mais, quando Eva come, ela pega o que é de Deus, ela toca no que é de Deus, na glória de Deus, que Ele não divide, no que pertence a Deus, que Ele não divide. Quando ela toca, imediatamente duas coisas acontecem, Deus se retira, e Deus diz para Adão e Eva, eu não serei mais com vocês, e a Bíblia diz que a morte foi instaurada. Talvez você está dizendo assim, pastor, eu não dizimo e nem oferto, porque para mim está tudo bem, não estou sentindo falta de nada, estou trabalhando, não estou doente, não tenho problema nenhum. Mas quem disse que eu dizimo e oferto porque eu preciso de alguma coisa? Adão e Eva precisavam de alguma coisa no jardim do Éden? Não, de nada. E Deus exigiu, o que é meu, você não toca. Então você pode estar vivendo o melhor momento da sua vida, que você é obrigado a ser fiel a Deus. E você pode estar vivendo como Josué, nos dias de uma guerra terrível. Josué estava ao contrário de Adão e Eva. Josué estava vivendo dias de guerra, de peleja, de fome, de escassez, era de guerra. Mas Deus não abriu mão, o que é meu, a minha glória a outro não a darei. Quando Acã pega, o que o Acã pegou? Ele pegou uma capa babilônica, né? O objeto condenado era uma roupa que ele pegou. Talvez o cara estivesse sentindo frio, talvez o cara não tivesse roupa, já que Israel estava viajando há 40 anos, talvez ele não tinha shopping, não tinha nada. A escassez de roupa para Israel era, a Bíblia diz que a escassez de roupa era tamanha, Vertinho, que os meninos nasciam, a roupa que o pai e a mãe colocavam no menino com 1 ano, era a mesma roupa que o menino estava usando com 10 anos. Olha que coisa extraordinária. A Bíblia diz que a escassez de roupa era tamanha no deserto, que a criança nascia, aí o pai, quando punha uma túnica no menino com 1 ano, a mesma túnica que ele usava com 1 ano, ele estava usando com 15. Porque na medida que o menino crescia, Deus fazia a roupa crescer no corpo da criança. Então crescia a criança e crescia a roupa junto. Que coisa incrível, né? Então talvez Acã poderia dizer assim, eu peguei essa capa babilônica porque eu não tenho roupa, eu achei bonita e ela é boa para mim. A necessidade não pode fazer o ladrão. A necessidade não pode fazer o ladrão. Eu vou dizer de novo, a necessidade não pode te dar direito de roubar, de mentir ou de trair.
Ah, mas o meu marido, você precisa de ver como ele me trata, pastor, é por isso que eu fiz isso. A necessidade não te dá direito de enganar, de mentir, de trair. Não use essa desculpa, porque você vai morrer apedrejado por causa disso. Quantas pessoas estão me ouvindo e justificando as suas ações por causa da necessidade, da falta ou de um problema que ela esteja vivendo? Eu atendo gente todo dia, pessoal, e as pessoas dizem para mim: ah, pastor, eu fiz isso por causa disso. Não, foi por causa disso, sabe por que eu fiz aquilo ali? Porque estava acontecendo isso na minha casa, ninguém me... Amigo, a necessidade não pode fazer o ladrão, não pode fazer o assaltante, o assassino, o bandido. Você tem que se manter fiel, seja no jardim do Éden, ou seja no momento da guerra, você tem que se manter fiel. Dá para entender? Dá um glória a Deus. Quem está comigo? Quem está ligado? Deus está falando com alguém aqui hoje, hein? Hein? Talvez você esteja como Josué, chorando e dizendo: por quê? Por quê? Por quê? Deus falou: para de chorar, conserta, tira a coisa roubada e eu volto a ser com você e você volta a ter vitória. É isso que Deus disse. É assim que Deus trabalha. Olha, pessoal, o Espírito Santo está falando forte aqui no meu coração a respeito de um texto que encaixa aqui. Eu gostaria de dividir ele com você. Então, vai para a guerra, tem que usar o que, gente? Não. Vai para a guerra, primeira coisa que você tem que colocar: o cinto da verdade, tem que estar na verdade. Se tiver áreas de mentira, são áreas condenadas e o inimigo vai destruir você. E eu estou lhe pedindo agora, obedeça, porque a morte vai chegar física, mas antes que a morte física chegue, certamente a espiritual chega primeiro. Adão morreu espiritualmente, depois fisicamente. As duas vão chegar. Deixa eu te falar, olha como é importante obedecer a Deus naquilo que é de Deus. Olha como é importante. Lucas 16, põe para mim. Ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regaladamente e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, que no grego quer dizer Hades, no português a gente fala Hades, mas no grego quer dizer Hades. No hebraico antigo é Seol ou Sheol, que significa o lugar de tormento. Lá no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu do outro lado ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse a Abraão: meu pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que o que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse então o rico: rogo-te, pois, ó pai, que o mande à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, eles arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem o Edmar e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Essa é uma olha como é que você precisa carregar o cinturão da verdade na sua vida. Olha como você precisa. A Bíblia diz que havia um rico
que vivia regaladamente, esplendidamente na sua casa, comia muito bem e se vestia muito bem. É a descrição do rico. Isso não é uma parábola, porque parábola é uma história fictícia. Mas Abraão não é fictício, Abraão está na história. Abraão foi mentira? Não, Abraão é verdadeiro. Então não é uma história fictícia, essa história aconteceu. Aconteceu e parece que eles eram conterrâneos de Abraão, porque se eu chegar lá no céu e ver Abraão, alguém vai ter que escrever para mim, Abraão, porque eu nunca vi. Como é que eu vou conhecer ele? Mas a Bíblia diz que o rico conheceu Abraão. Eu estou vendo, ele é Abraão. Então me parece aqui que esse rico e o Lázaro viveram na época de Abraão, porque eles se conheciam em vida. E o interessante é que na porta do rico, que vivia regaladamente, esplendidamente, estava Lázaro. Aí eu te pergunto, quem era Lázaro? Repete comigo aí em casa, todo mundo, diga assim, quem era Lázaro? Vamos lá, todo mundo, diga, quem era Lázaro? Lázaro foi um sacerdote, um missionário que Deus mandou para falar com quem? Com o rico. Lázaro era o sacerdote, o missionário, que foi mandado até o rico, para que o rico dividisse, entregasse para ele a parte que pertencia a Deus. Veja que o texto está dizendo a respeito de posses. O rico vivia poderosamente, arregaladamente e esplendidamente, mas na porta do rico estava a salvação dele. Quem era a salvação do rico? Lázaro. Eu vou dizer de novo, quem era a salvação do rico? Lázaro, que estava na porta dele. Lázaro não estava ali para outra coisa, senão impedir que o rico fosse para o tormento. O que o rico tinha que fazer? O texto está dizendo, ele tinha que pegar a parte que cabia ao tesouro de Deus e entregar para quem? Para Lázaro. Só que o rico não o fazia. Dia após dia. Ei, quem está comigo? Quem está ligado? Dia após dia, Deus mandou o rico para a porta do rico, o missionário, chamado Lázaro. Lázaro estava lá para salvar o rico do inferno. Só que o rico não deu a mínima para o missionário. Quem sabe você está aí agora na minha frente, me ouvindo? Vem cá. Quem sabe eu não estou aqui na sua porta só para te salvar. Porque quem sabe sua ficha é a de número, sei lá, 15 bilhões e 27.353. E agora está na 15 bilhões 352. Quem sabe você é a próxima ficha que vai ser chamada na fila. Você vai morrer. E Deus me colocou na sua porta. O pobre, cheio de chagas aqui, fala das nossas tristezas. Porque todo missionário, ele carrega angústias pela salvação dos homens. E você não me dá a mínima. A Bíblia diz, preste atenção, estou terminando. Morreu quem? Morreu o missionário e morreu o rico. Morreu o pastor e morreu o rico. De repente a Bíblia diz que o rico é levado para o Hades. Hades, preste bem atenção, não é um inferno. É um lugar intermediário de tormento. Porque a Bíblia diz que o inferno ainda não foi inaugurado. O inferno, só está o enxofre no inferno. Apocalipse diz que Deus vai acender o fogo do inferno com o sopro da sua boca. E quem vai inaugurar lá é o anticristo e a besta. Eles vão inaugurar o inferno. Lá, o inferno não tem ninguém lá ainda. Esse lugar, o Hades, o lugar de tormento, é o lugar que quem não tem a salvação vai para lá para ser atormentado, mesmo antes do inferno e do julgamento. É a delegacia, né? Não foi enviado para o presídio ainda. Está naquele processo intermediário.
Porque a Bíblia diz que quando o inferno for inaugurado, o Hades vai ser pego com todo mundo que está dentro dele, e o Hades vai ser julgado no inferno. Tudo, o lugar vai ser julgado dentro do outro. Está escrito isso na Bíblia. Então a Bíblia diz que quando eles morrem, havia uma separação entre o paraíso, desse lado, à direita, e o Hades, à esquerda, o lugar de tormento, e um abismo no meio. E um abismo no meio. Do lado de lá, tormento, do lado de cá, salvação. Desse lado, salvação. E quem estava lá em tormento? O rico. Ele olha de lá e vê Lázaro, o pastor, o missionário, no paraíso. Aí ele grita e fala assim: por que eu estou dizendo que Lázaro era o pastor, era o missionário? Porque o rico grita assim: pede Lázaro para vir aqui, para molhar o dedo dele na água e vir aqui pôr na minha boca, para me refrescar. Ele está pedindo agora que o missionário volte para a porta dele, para trazer alívio para ele. Mas o pastor ficou na porta dele, quem sabe meses, anos, tentando pregar para ele, e ele nunca aceitou. Agora ele não quer que ele pregue, ele quer só o dedo de Lázaro na boca dele. E Abraão falou: não tem jeito, porque quem está aqui não passa para aí, e quem está aí não vem para cá. Aí ele falou assim: então pede o missionário, olha só, pede Lázaro, que é pastor, ele prega, pede ele para ir lá na minha casa e falar com os meus 5 irmãos, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles também não venham para esse lugar de tormento. Agora eles querem que o pastor volte dos mortos para falar com os irmãos. Mas Abraão disse: não, agora quem está vivo é o Edmar. Ele que ouça Edmar. Na época, quem estava vivo era quem? Moisés. Aí ele falou: ele vai ter que ouvir Moisés, porque Abraão viveu antes de Moisés, né? Agora quem estava vivo era Moisés. Aí Abraão falou: o próximo que está pregando agora é Moisés. Então eles vão ter que ouvir quem? Moisés. Aí ele falou: não, mas se alguém, se Lázaro, que é sacerdote, voltar dos mortos e falar, é melhor. E ele disse: não tem jeito. O que eu estou tentando te dizer? Não roube a Deus daquilo que é de Deus. O rico roubou e foi uma tragédia para ele. E ele queria se restaurar, se recuperar, mas já não havia chance de recuperação. No ponto que ele estava, já não havia chance de recuperação. No ponto que você está, ainda há chance de recuperação. Vamos nos recuperar em Cristo Jesus. Vamos recuperar a nossa fé, restaurar a nossa fé. Para o rico já não tinha mais jeito, não tinha como mais o missionário voltar. Ele disse: mas eu tenho 5 irmãos. Quem quer saber quem eram os 5 irmãos dele? Os 5 irmãos dele eram os 5 continentes que há no mundo. Manda ele voltar para falar com os meus 5 irmãos, para que eles não venham para cá. Eu estou aqui falando para você não ir para lá. Vai para a guerra? Ponha a verdade, não ande na mentira. Pegue a coisa roubada, é de Deus, devolva para Deus. É do inimigo, queime. As 2 orientações de Deus: é de Deus, dá para Deus. É do inimigo, queime. É de César, devolva para César. Amém, pessoal? E assim a boa mão de Deus vai voltar a ser com você. Pegue essa história, pegue tudo isso, reflita, e que Deus possa falar com você abundantemente. Põe a mão no coração, quero orar por você.